É abismal a quantidade de gente frustrada nos dias de hoje, preocupadas, afligidas, deprimidas, inclusive gente querendo se matar e outras trabalhando duro para sobreviver e dar algo aos seus filhos e chegam a ficar desequilibrados de tanto que pensam no dinheiro, no trabalho, no bem-estar e na sobrevivência. É assustador o panorama mundial. Agora, a igreja não devia estar assim. Os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo não deviam estar assim. E estão, em muitos casos, igual que os do mundo e em muitos outros casos pior que os do mundo. O que está acontecendo? Como podemos enfrentar esse problema? Olha, eu examino, oro, medito, estou na presença do Senhor, dia e noite buscando seu rosto, sua palavra, e chego à conclusão de que aquela palavra de Jesus não se pode colocar pano novo, fazendo um remendo de um vestido podre. Não se pode. Não se pode corrigir o que está podre com um pedaço de pano. Não se pode corrigir o que está morrendo ou já morreu e fazer alguma coisa para que pareça vivo e real, ou pelo menos que se recupere em parte. Porque as coisas espirituais são muito delicadas. Para que uma pessoa, um grupo, quem quer que seja, possa mudar para melhor, se necessita arrancar de raiz algo e plantar algo bem plantado no dizer de Cristo sobre a rocha. Claro que rocha não tem terra, não é terra para ser plantada uma árvore, mas plantar no sentido de instalar num lugar firme, seguro. Insisto, para podermos colocar algo num lugar firme e seguro sobre a rocha que é Cristo, para termos uma vida estável, tranquila, feliz, animada, cheia de vigor, precisamos arrancar algo de raiz, o que esteja molestando, incomodando nossa vida espiritual. E plantar no seu lugar algo que se aprofunde suas raízes na rocha eterna que é Cristo Jesus. E desta maneira, crescer de uma maneira perene e não em uma maneira sofisticada que parece que vai durar, que vai prender, que vai crescer, que vai dar fruto, mas o que dá é outro fruto ou não dá nada. A palavra de Deus, a Bíblia, é chamada como palavra de Deus muitas vezes. E não está mal. Porém, muita gente não entende o que está dizendo. Repetidas vezes a Bíblia fala em palavra de Deus, a minha palavra, Deus mesmo. E por que não diz minhas escrituras, meu livro, minha exposição, minha pregação? Toda a Bíblia enfatiza a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E no dia do juízo, Deus vai falar e sua fala
vai matar gente. Aqueles que não querem ouvir a verdade e que se rebelam contra Cristo. Chegará o dia do juízo. E as palavras de vida que saem pela boca de Cristo hoje serão palavras de morte, não necessariamente que elas tenham degradado, senão que a sua utilidade, o propósito dessas palavras vai ser diferente. A palavra de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Vamos ver agora nas Escrituras, eu vou ler duas partes da Bíblia para vocês me acompanharem e entenderem esta grande verdade da importância da palavra de Deus. E como quando nós nos atemos à palavra de Deus, vivemos, nos estabelecemos, estamos vivendo uma vida estável, segura, firme, uma vida produtiva e não uma vida frustrada, cheia de traumas, de conflitos, angústias, tristezas e problemas sem solução. Pelo contrário, aumentando os problemas em si mesmos e fazendo que os outros de perto de nós também sofram os mesmos problemas ou outros piores. Não. A palavra de Deus, ela é vida e ela nos liberta de toda essa vida desgraçada, até dos crentes. A vida desgraçada nos liberta e nos dá, pela boca de Cristo, novas palavras. E essas novas palavras nos reavivam, nos revitalizam, nos potenciam. E nós queremos tomar a sério essa palavra, ela vai revolucionar nossa vida. E vamos ser pessoas de sucesso, pessoas de triunfo, pessoas de prosperidade em todos os sentidos, não necessariamente no material, porque a riqueza verdadeira está provada quando não há nada. É aí que se nota a riqueza verdadeira. E nós precisamos da palavra de Deus. Aquela faca de dois gumes que sai da boca de Cristo. Temos que estar atentos para ouvi-la e prestar atenção e obedecer. Porque quando isso se faz ou fazemos, temos futuro. E quando não damos ouvidos à palavra de Deus, e sim damos ouvidos à nossa própria palavra, ou à palavra dos outros, e o que é pior do mundo, estamos morrendo. Nossa vida espiritual está morrendo. Estamos descaindo. Estamos entrando numa fossa. E nossa vida se torna uma desgraça. Até mesmo pastores estão tendo uma vida desgraçada. Padres que dão vergonha, que antes eram um exemplo da retidão, da cordura, da humildade, da bondade. Hoje estão falando um monte de abobrinha. Estão envenenados com a filosofia do capitalismo. Isso é como uma congestão física. É como quando nós comemos algo e nos faz demasiadamente mal. E vem vômitos, vem dor de cabeça, vem tontura, vem mal-estar de não conseguir estar em pé, de não conseguir conversar, sono excessivo. Todas essas desgraças vêm por comer e nos alimentar coisa que não serve para nada e que são inimigas de Cristo. Está muito claro na Bíblia, em Lucas 16:13,
que o capitalismo é o pior e maior inimigo de Cristo. As pessoas perdem noção de ser humano. As pessoas perdem a humanidade. As pessoas perdem a solidariedade. As pessoas perdem a empatia, a educação, a humildade, as expectativas e esperanças boas. A gente fala uma palavra e elas estouram pensando mal. Estão envenenadas de capitalismo. E Cristo disse claramente: vocês não podem me servir a mim se estão servindo ao capital. E se vocês servem ao capital, não podem servir a mim. E se me servem a mim, não podem servir ao capital. Cristo foi claro, categórico. Todos nós necessitamos do dinheiro. Mas ninguém precisa ser escravo do dinheiro e servi-lo. E devido a essa servidão louca, estúpida, até pastores estão dando vergonha com o que falam na internet. Vá olhar os vídeos deles, da vergonha que eles falam, o que eles estão negando e o que estão pregando agora. Contra Cristo, o anticristo nem chegou ainda e eles já estão figurando. Que triste que é esta situação. Vamos ler duas passagens da Bíblia que vai nos dar norte nesta temática de hoje, nesta reflexão de hoje. Primeiro, vamos ler o Salmo 11, versículo 3. Quando os fundamentos se abalam, que pode fazer o justo? Vou repetir duas vezes mais. Quando os fundamentos se abalam, que pode fazer o justo? Quem é o justo? Quando os fundamentos se abalam, que pode fazer o justo? Nada. Nada. Porque ele já é justo. Se refere aos judeus que praticavam a lei e procuravam cumprir a lei à risca. E eram realmente devotos de Deus e cumpridores da lei no máximo. Igual não cumpriam tudo, mas procuravam cumprir tudo. E se eles já fizeram tudo para viver uma vida feliz e justa, que agrade a Deus, mas os fundamentos na vida deles são abalados, o que pode fazer ele? O que pode fazer uma pessoa que já fez tudo para ficar bem com Deus e com a humanidade, se os fundamentos nele foram abalados? Vergonhosamente, o segmento social chamado evangélicos está pregando e está ensinando aos membros das igrejas a que não votem a pessoas que sejam contra os valores e princípios deles. É uma das maiores enganações que eles soltaram. Porque fundamentos não são morais. Fundamento não é a moral. Não é o se comportar bem. O fundamento não é uma boa obra. O crente também se abala nas boas obras. Se abala na sua conduta. Se abala na sua moral. A maioria dos crentes moralmente estão abalados. E isso não quer dizer nada. Porque o mundo vive assim.
ele vai ser mais um para o mundo. O mundo vai olhar e dialogar e se relacionar com um crente desse tipo, nem vai perceber que é um crente de Cristo. Então não faz a diferença. E o comum é violar as regras na humanidade caída. E o comum é a imoralidade na humanidade caída. Então, o que faz o crente tentando de cuidar sua moral e pregando de que são do diabo aqueles que não cumprem com a moral que ele diz que se deve cumprir, mas não cumpre? É um absurdo. Realmente um absurdo. Repito, a moral não é valor. Se é valor, é um valor autóctone, próprio de um lugar, de um país, de uma região, de um bairro. E se é a moral dessa cidade, desse bairro, desse conjunto de pessoas, faz com que as pessoas tenham uma modalidade de vida igual para todos, quer dizer que essas pessoas já são salvas e que são de Deus porque se comportam como a moral desse bairro, dessa localidade estabelece? Nunca. Isso não está na Bíblia. E princípios, os princípios meus não são os seus. E como alguém humoristicamente disse, se não gostar destes meus princípios, tenho outros. E é lamentável, porque esse segmento social chamado evangélico, que não são evangélicos, estão dizendo que quem não guarda os princípios evangélicos e a moral evangélica é do diabo. E de não vote neles. E apontam 2 ou 3 pecados desse lado da política e fazem vista gorda a não 2 e 3 pecados do capitalismo, senão a dezena de pecados deles. Esses pecados eles não vê. Vê os 2 ou 3 dos outros. Qual será o fundamento? Qual será o fundamento que aqui no Salmo diz que se os fundamentos se abalam, que pode fazer o justo? Não pode fazer nada. E para entender o fundamento, vamos a Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras, lembram que eu comecei falando da importância da palavra, não é qualquer palavra, as palavras do Senhor. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um insensato que construi sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Eu conheci o caso de um senhor
Não sei se morava aqui em Mercedes, parece que morava em Santa Rosa ou Marechal. Muito rico. Dias antes dele partir, eu vou dizer que partiu, fica mais bonitinho, porque não creio que tenha ido com Jesus, mas vamos respeitar. Dias antes, ele tirava fotos numa embarcação grande e bonita, muito cara. Ele dirigindo, ele andando pelo mar. Tirava foto no trator novinho. Tirava foto no mar, nas pradeiras, as gramas, os jardins, na Alemanha, na Espanha, no Brasil. Assim era a vida dele diariamente. E crente, ele nunca viu a obra de Deus, a obra missionária. Ele nunca viu um irmão dele que não tem pão. Essa foi a vida que ele viveu. De repente desaparece. Aqui a palavra de Jesus é categórica. Você edifica sobre a rocha que é Cristo, e não só que poderá viver mais, porque isso é relativo. Não só isso, senão que o principal, sua edificação vai ser eterna. Não vai ser abalada por qualquer coisa, nem pelo pior das coisas do mundo. Nada vai destruir sua vida se você constrói sua vida sobre Cristo. Mas se você constrói sobre o dinheiro, sobre a fama, sobre o poder, sobre sua bondade, sua generosidade, seu perfil de empreendedor, você falou que seria um grande empreendedor e duvidavam e agora estão vendo que realmente você foi capaz. Se você esteve edificando sua vida dessa maneira, você perdeu tudo. Perdeu sua própria vida diante de Deus, perdeu seu presente, perdeu seu futuro, mesmo que seus filhos e netos tenham ficado com riqueza, que vão continuar a mesma malária espiritual, porque é o que você deu de herança. A herança material é passageira, mas a herança espiritual que você está dando é perene, permanece. Por isso que é gravíssimo o que estão fazendo com o capital. É gravíssimo. Mas vamos ir mais a fundo ainda. Aí vimos na palavra de Deus que, cuidando de obedecer a palavra que sai da boca de Cristo, é que nós vamos ter uma vida que agrade a Deus e seja uma bênção para nós mesmos e para nossa família e para os que nos conhecem. A palavra fossa pode ter vários significados, incluindo uma cavidade no solo, uma estrutura subterrânea ou uma depressão psicológica. O título desta meditação é Fundamentos ou Fossas. Eu vou mencionar 3 pontos que são básicos para você saber que você está cavando uma fossa psicológica e espiritual e não para construir um fundamento na sua vida. Você está cavando uma fossa para sua própria ruína e não está cavando essa fossa para colocar um fundamento sobre a rocha e que lhe leve a viver uma vida estável, gloriosa, pura, santa,
generosa, humilde. Se você está cavando essa fossa e não é para construir nela o fundamento de Cristo, vai lhe acontecer uma destas 3 coisas que eu vou dizer, ou as 3 na mesma vez. Você terá muito problema em pedir perdão. Muito problema em aceitar o perdão dos outros, o pedido de perdão dos outros. Muito problema e dificuldade em se perdoar. Muita dificuldade para crer que o outro, quando pediu perdão, é sincero. Você até vai ouvir o pedido de perdão e vai até proferir que perdoa, mas você não crê que essa pessoa foi sincera. E você guarda rancor por tudo que ele ou ela feriu-lhe. Esse é um sinal de que você está se cavando uma fossa. O outro sinal que mostra para você, e agora que eu estou especificando, tem que ficar gravado na sua mente, se é que você realmente respeita a palavra de Cristo, vai ser de muito bênção esta especificação. Mas também vai servir de bênção para muitos outros a quem você poderá compartilhar, já não como uma teoria desenvolvida por mim, senão como uma experiência. Você vai falar para outro e vai aconselhar e dizer, perdoe, mas perdoa assim, assim, assim. Por quê? Pode dar um testemunho e dizer, porque eu aprendi a perdoar quando ouvi uma mensagem assim. Eu pensava que era só abrir a boca e dizer, não, eu te perdoo. Pronto. Não era. Segundo indicativo de que você está cavando uma fossa para sua ruína, é quando você não restitui. Essa palavra restituir é muito comum no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Números, Levítico e Deuteronômio. Se fala muito em restituir. O que é restituir? É devolver o alheio, é pagar o que se deve. Vamos não tocar o pagar o que se deve, porque isso fica muito claro. E não vai que eu mexa numa ferida e você fique zangado ou zangada comigo. Não quero isso. Mas pensemos um pouquinho em devolver o alheio. Não pense no prato que foi emprestado a você. Não pense na cadeira que lhe emprestaram. Tudo isso é material e é passageiro. Não pense sequer em um terreno onde não é seu e você está se apropriando. Pense numa coisa só que é importante devolver: a honra do outro. Chore na presença de Deus, lembrando e procurando lembrar em oração as palavras que você falou contra outro, contra o cônjuge, o ex-cônjuge, contra a esposa, contra o esposo, contra o filho, contra o amigo, contra o pastor. Lembra das palavras que você falou? E aqueles que gostam muito de fofoca vieram e lhe disseram: mas que você pensa do pastor Lázaro? É ruim, não? Já eles lançaram um veneno para fazer você falar e você não soube administrar esse momento e deixou uma palavrinha aí para o outro lhe perseguir e lhe difamar, e chegaram a saber muitos outros a opinião sua sobre esse pastor.
Por quê? Porque você não vigiou e você deu seu parecer. Está cheio de gente que vem conversar que nem um cordeirinho que quer saber as coisas de Deus só para lhe perseguir, só para infamar sua vida e denegrir sua moral. E talvez você seja um deles. Por isso que você tem que pensar em restituir a honra. Onde você falou mal, volte lá e corrija. E se puder, nem sempre, vai para a pessoa danificada e diga, olha, me perdoa porque eu falei isto de você. Para chegar a este ponto, ore muito. Porque se você pede perdão ou confessa um pecado contra essa pessoa e essa pessoa não está preparada para ouvir, pode ser pior a confissão. Pode ser pior. Eu tive essa experiência e que me arrependi tanto, porque a gente diz uma coisa pensando, eu estou sendo sincero, estou arrependido, eu quero que ele saiba que eu falei isso e que me perdoe. Pronto, arrumei um inimigo novo, lamentavelmente, não? Mas restituir é fundamental na vida do cristão. Pense em restituir a honra do outro. E se você não consegue restituir a honra do outro, saiba que você está cavando uma fossa e você vai terminar muito mal. Não é um mal agüero, é realmente a realidade. Por último, outro sinal que você está se cavando uma fossa é quando você não consegue se disciplinar. Dizem que eu falo muito. E bom, preste atenção no que falam. Comece a praticar, busque uma terapia para praticar, não falar muito, se é isso que ofende a pessoa. Dizem a pessoa que eu sou egoísta. Agora eu vou mostrar para elas que eu não sou egoísta. Não, mostre que você não é egoísta, não para mostrar. Mostre com humildade. Mostre praticando. Não vá que essa crítica seja real, que esteja dizendo a verdade, que você não viu. Comumente a gente não vê o defeito próprio. Então, quando os outros falam, muitas vezes faz muito bem a gente ouvir e saber como responder. Então, é importante sempre sermos pessoas humildes, dispostas a nos disciplinar. No que for. Eu lembro que eu me disciplinei estando na casa de uma irmã em Santa Rosa, que ela se queixou que eu comendo sujei debaixo da mesa e não limpei. E eu tenho um pouquinho de tremor, padeço há muitos anos disso. E esse é o problema que me leva a fazer cair migalhas quando estou comendo. Mas santo remédio! Eu nunca fiquei bravo com ela, nunca fiquei ofendido, nunca falei mal dela, nunca diminui a minha honra e meu apreço para com essa pessoa. Pelo contrário, mudei. Termino de comer e busco uma vassoura e uma pazinha e junto. Sempre fiz assim nas reuniões da igreja, onde sempre comemos bastante e saboroso, não? É muito boa. A reunião da igreja não se compara com reunião de denominação. Na denominação, todos olham o que você come, se trouxe algo ou não trouxe, e criticam e julgam, e fazem um monte de ajustamento para que vocês seja igual ao mais rico e não
igual ao mais cristão. É lamentável. Então aí estão as 3 características muito notáveis na pessoa que está cavando fossa para si e não sabe. Eu vou dar uns exemplos agora nas fossas, alguns tipos de fossa. Camilo, temos que tempo? Temos ainda? Vou dar alguns exemplos de fossas. Primeiro exemplo, negar o erro próprio e culpar a outros. Quando a gente nega o erro próprio e culpa ao outro, está deliberadamente fazendo uma cova para si. Aí o outro não tem como interferir a vida dessa pessoa e ajudá-la. Não tem. Porque a gente não sabe que está negando que ela ou ele é o culpado e está atribuindo a mim o pecado, o erro. A gente não sabe, ou sabendo, não temos a oportunidade de enfrentar a pessoa. Porque a pessoa vai estar fugindo sempre, porque sabe que ela negou que é ela a do erro e está atribuindo ao outro o erro. Então é um ponto psicológico muito difícil de desfazer, é como um nó, muito difícil. Mas então, negar o erro próprio e culpar o outro, a outros, isso garante a fossa. Segunda garantia, vou chamar assim agora, as perturbações. Quando a gente tem perturbações durante o dia, sinal que realmente a gente está praticamente na fossa. Porque tem perturbações para si e para com os outros que convivem com você. Loucuras, perturbações são loucuras, são estupidezes, são atitudes violentas, são retrucar com raiva, com ódio, são falar grosserias, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma situação que amerite. Não houve causa ou causa para que a gente se desboque e de repente nos desbocamos. Isso está dando um sinal claro à pessoa de que suas perturbações visíveis são um indicativo que ela está caindo numa fossa e que não vai poder voltar. Mas, quando as perturbações são noturnas, podem não ser da própria psique. Podem ser da própria psique, sim. Mas, quando não é da própria psique, são demoníacas as perturbações. Agora, que tenho eu a ver com o diabo? Não tenho nada. Não tenho nada em comum com ele. Então, se ele vem me perturbar, eu tenho que saber como lidar com isso. Porque senão a coisa vai piorar. Se eu dou lugar para o medo, começo a cair na fossa. Agora, se eu venço o medo e adquiro estratégias luminosas de Deus, de Cristo, na minha vida, do Espírito Santo, como agir diante dessa opressão satânica, eu não vou ficar com medo. Eu não vou dar brecha para o inimigo. E a perturbação vai terminar um dia. Pode durar anos. E talvez a vida toda. No caso do apóstolo Paulo, durou a vida toda. Ele disse que tinha um aguilhão na carne dele. E no original grego, esse aguilhão é demônio. Um demônio que instigava ele, provocava ele, perturbava ele a vida toda.
E ele morreu com esse aguilhão na carne dele. Mas venceu, porque a espiritualidade dele era elevada. E ele venceu. E você pode vencer. Agora você tem perturbações, você diz, desculpe, mas eu dormi mal esta noite, por isso me desboquei, fui violento, fui desagradecido, fiz isto, fiz aquilo, errado. Por quê? Porque ando mal do estômago, ando mal da cabeça. Não há justificativa. Se há perturbações, temos que destruí-las. Por quê? Porque senão estamos caindo numa fossa. E é triste ir caindo consciente de que eu podia resolver o problema antecipadamente. A irascibilidade é outro sintoma ou sinal de que estamos à beirada da queda espiritual e de cair na fossa. Quisera lembrar bem a palavra em português, mas dá para entender. Estamos como na beirada de um precipício. Um enorme problema de cair e morrer. Esse é nosso momento. Quando a irascibilidade maneja nosso caráter. Eu fico irado, torço a cara. Eu fico irado, não falo mais com o outro. Eu fico irado, eu me vingo. Não. Baixa a bola quando está irado. Todos podemos estar irados. Até Deus se ira. Mas baixa a bola. Deus se ira. Mas ele disse na sua palavra que chegará o dia da ira. Ou seja, ele se guarda a ira. O tempo todo ele se guarda essa ira. Ele não solta. É mentira isso que estão pregando para aí para os gays e outros, que se você não se arrepende hoje, você vai para o inferno. Não. A ira de Deus não é para hoje. Está na Bíblia. Busca de salvo-conduto na Bíblia. Quando a pessoa começa a buscar na Bíblia versículo, ai Senhor, eu me comportei mal, mas eu não vou pedir perdão, eu não vou arrumar, eu não vou mudar, eu continuo nisto porque essas minhas convicções, ninguém vai me mudar. A ver, eu vou buscar um versículo que me confirme que eu estou bem. Uau, achei. Busca de salvo-conduto na Bíblia. É como querer buscar e obter anistia sabendo que transgredeu a lei. É dizer para os outros, para os juízes, olha, burla a lei por mim, porque eu não estou disposto a pagar. E por último, a mudança fictícia. Muitos crentes fingem mudar. Ouvem uma boa exposição da palavra, uma boa pregação, um bom estudo, um bom conselho, e dizem, agora sim eu vou mudar. Se propõe mudar, ou conta para os outros, agora eu mudei porque eu entendi. Se entendeu na mente somente, não vai mudar. E fingem que mudaram. Arrumam as situações, tudo para mostrar que está tudo mudado. E não está. Está tudo mascarado. Até aqui esta palavra de fundamentos ou fossas. Medite na sua vida. Medite em como você reage. E como você age. E como você está. Medite, não se condene, porque Cristo lhe outorga o perdão absoluto para tudo que você tenha cometido de errado e que possa cometer ainda. O nosso Senhor é Senhor de paz. Portanto, confie nele, ele vai lhe ajudar. Mas não brinque com as coisas de Deus. Tome a sério a palavra de Deus, porque vai lhe fazer um bem enorme a você mesmo
e a seus habitantes em comum e a seus parentes e familiares. E não precisa dizer para ele, olha, vou te contar uma história e vou te mostrar que eu mudei. Não, nem precisa isso. Viva a mudança. E Deus vai lhe honrar para que todos vejam e saibam que você realmente mudou. E muitas vezes não é que a gente muda, muitas vezes a gente é isso de bom diante de Deus. Mas o ambiente nos corrompe e nós caímos na mesma, caímos no erro, ou extralimitamos nossa paciência e pecamos, mas não somos assim. Eu lembro muito de uma pastora que discutiu comigo e eu com ela, e ela se desbocou enormemente e depois chorou e me chamou para me dar um abraço e me pedir perdão e disse assim, eu não sabia que eu era isto. E eu tive que dizer a verdade, porque ela fez a ponta. Eu disse, eu também não sabia que eu era este. Na briga, eu vi outro Tito. E ela viu outra com o mesmo nome dela na briga. E quantas vezes você passou por essa experiência e você faz de conta que não houve nada? Você está se afundando. Sozinha, sozinho. Eu quero lhe ajudar com esta palavra e que Deus lhe abençoe e que você possa entender, não só com seu entendimento, senão também com seu espírito e mudar de vez. Ser, ao menos, pessoa humilde para aprender e se corrigir, porque dessa maneira, todos os dias você vai encontrar a maneira de mudar e o Senhor vai lhe ajudar mesmo. E vai lhe dar força e oportunidade e ocasião para consertar todas as coisas na sua vida. Faz poucos dias, um irmão meu falava de as coisas ruins que ele tinha feito no passado. E ele disse, talvez você também tenha a mesma experiência. Eu não quis falar nada, porque ficaria como que eu estava meio vangloriando, mas há muitos anos, o Senhor está sempre próximo de mim. Eu sei disso. Eu não escatimo esforço nem preço algum em de imediato dizer que não posso dizer para os outros, ou não devo dizer para Cristo, Senhor, eu errei. Hoje eu errei. Perdoa-me. Quando a gente tem esse relacionamento diário com Cristo, depois vira costume, cultura. E a gente tem um viver em Cristo permanente. Que Deus lhe abençoe muito. Amém e amém.